Vamos começar uma nova série? 12 lições sobre Jeoseba, ou dependendo da tua versão, Jeozabeate. É um nome difícil, né? Ela é esposa do sacerdote Joiada, ela é filha do rei Jeorão, e você vai encontrar a história dela em 2 Reis, capítulo 11, ou 2 Crônicas, capítulo 22. E a primeira lição é: se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. O significado do nome dela é Deus é juramento. Muitas vezes você recebe promessas de pessoas, olha, eu vou te ajudar, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja ministerialmente, enfim. As pessoas, você já percebeu como as pessoas sempre estão prometendo as coisas? Às vezes até coisas corriqueiras, né? Encontra alguém que não vê há muito tempo, olha, eu prometo que nós vamos marcar alguma coisa, hein? Isso nunca acontece, foi apenas algo educado ali, porque assim eu costumo falar que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Só que, veja, o nome dela não está baseado no que os homens fazem. O nome dela está baseado no que Deus fez. E Deus é juramento. Deus é aquele que cumpre o que ele promete. Seja a nível individual, aquilo que ele falou para você há de se cumprir, como a nível global. Muitas coisas estão acontecendo hoje que nós vamos ver. Poxa, mas Apocalipse falava disso. O livro do profeta Joel falava disso. Olha, o livro dos profetas Daniel falava disso. E Deus vai fazer cumprir tudo que está registrado na palavra, tudo. Você querendo ou não, você gostando ou não. Bom, não se ofende não, mas o Senhor não precisa da nossa opinião. Ele não precisa do nosso achômetro. Ele é Deus e ponto final. Já viu aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? É bem por aí. Então guarda isso no teu coração, se Deus te prometeu alguma coisa, ai, mas eu não sei o que ele me prometeu, abra a Bíblia. Você tem noção da quantidade de promessas que tem na palavra de Deus para a tua vida? Promessas sobre a tua saúde, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu caminhar com Ele. O Senhor tem infinitas promessas para você. E você precisa se apoderar delas, meditando na palavra, tendo relacionamento com Ele, ou seja, andando com Deus Todo-Poderoso, né? Segunda lição sobre Jeoseba: não generalize as pessoas. Jeoseba, ela é filha do rei Jeorão, rei de Judá, linhagem de Davi. E quem era Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Só que Jeorão, ele vai no caminho contrário. Ele vai mandar matar todos os irmãos dele para se consolidar no poder, para não ter nenhum concorrente. Ele vai se casar com a pior mulher da história. Se você acha que Jezabel era ruim, ó, a filha dela, Thalia, era muito pior. Ele se casa com ela. Um homem assassino, sanguinário, idólatra, permite uma idolatria desenfreada no reino de Judá. Pois bem, esse homem, a Bíblia vai falar que quando ele morre, vai sem deixar de si saudades. Interessante, né? É como se não quisessem nem carregar o caixão dele quando ele morreu, entende? É algo do tipo, já vai tarde. Ninguém sentiu falta dele de tão ruim que ele é. Fica uma notinha de rodapé aí. Como você tem tratado as pessoas? Será que as pessoas vão sentir a tua falta quando você partir? Pois bem, volte comigo para a história de Jeoseba. Eu quero que você entenda o seguinte: em todo lugar tem gente ruim. Eu tenho visto nas redes sociais, em vídeos aqui nessa rede e também na rede vizinha, das pessoas falando, olha, era crente, ó, é pastor, ai, eu tenho ranço de crente. Eu já vi muitos comentários assim. As pessoas misturam até política. Ah, tá vendo, ó, é eleitor de fulano, é eleitor de ciclano. Em todas as religiões, no mundo inteiro, até quem não é religioso, tem gente maldosa em todo lugar. Só que tem gente boa e tem gente ruim. Jeorão, ele foi terrível, foi um homem sanguinário, foi um homem violento, foi um homem truculento. Só que a filha dele, Jeoseba, foi uma mulher maravilhosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher bondosa, uma mulher que se coloca em perigo pela vida do próximo. Você vai ver isso nos vídeos futuros. Então toma cuidado para não generalizar as pessoas. Toma cuidado com essa história de ai, nenhum crente presta. Bom, a Bíblia vai falar que até os demônios creem. Então há uma diferença entre ser cristão e ser crente. Terceira lição sobre Jeoseba: cuidado com as alianças que você faz na sua vida.
Bem, Deus sempre vai alertar o povo dele, não entre em julgo desigual. Olha, não está alinhado com o que eu tenho para sua vida, não está alinhado com os propósitos da minha palavra. Deus sempre alerta o povo dele e ainda assim o povo dele insiste em entrar em alianças erradas. Como eu disse no vídeo anterior, o pai dela, Jeorão, vai entrar numa aliança, vai se casar com uma mulher maligna. Tudo por causa de política, para ficar bem com o reino de Israel. Então, que é o reino do norte, então o rei do reino do sul vai se casar com a filha do rei do reino do norte, para fazer ali a politicagem, sabe? Para conviver bem. Bom, se nós não tomarmos cuidado com as nossas alianças, nós entramos em julgo desigual e uma hora a conta chega. Provavelmente você já ouviu algumas situações de mulheres, filhas do rei, filhas de Deus, que casaram com homens ímpios. Homens que não seguiam a mesma religião, a mesma fé, que não seguiam ali o Senhor Jesus. E elas foram alertadas com certeza, mas ainda assim elas casaram. E hoje pagam um preço terrível. Às vezes é um preço de traição, às vezes é um preço de abandono, às vezes é um preço de depressão, sabe? A mulher entra num jogo desigual daqueles e acaba sofrendo, acaba se sentindo péssima. Ou então você pode ter ouvido histórias de pessoas que entraram em sociedade com pessoas que não seguiam também a mesma visão e a firma acabou falindo, a pessoa acabou indo à bancarrota. Enfim, cuidado com as suas alianças. E isso me faz lembrar de Josué, o guerreiro Josué, no capítulo 9 do livro de Josué. Ele vai ser enganado pelos gibeonitas. Os gibeonitas vão aparecer para ele com pão embolorado, com roupa rasgada e falam, olha, faça aliança conosco. Ele não consulta Deus, ele não vai perguntar para Deus se era verdade aquilo ou não. E ele resolve fazer uma aliança. Eu quero que você saiba que toda vez que você faz uma aliança, Deus ratifica essa aliança, principalmente em casamento. Se você foi alertado, se Deus te avisou e ainda assim você entrou num casamento em julgo desigual, você vai ter que pagar o preço agora em jejum e oração para o Senhor transformar isso em bênção. Quarta lição sobre Jeoseba. Deus te chamou para a santidade. Bom, você precisa saber que você não é santo. Você é santificado pelo sangue de Jesus Cristo. À medida que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse sangue carmesim, esse sangue imaculado derramado na cruz do Calvário, ele vem sobre a tua vida. Agora veja, ainda falando do pai de Jeoseba, Jorão, ele era descendência do rei Davi. E o Senhor fez uma promessa para Davi que firmaria o trono dele para sempre, por causa da obediência de Davi ao Senhor. Então veja, toda a descendência de Davi, ela perpetuaria, ela se assentaria no trono. Só que esse Jeorão, ele vai na contramão. O que acontece? Há uma grande matança ali no reino. Acasias, que ele é filho da Atalia, ele é morto por Jeú. E quem levantou Jeú para desarraigar toda a casa de Acabe foi o próprio Deus. Deus levantou Jeú para exterminar toda a casa de Acabe. E a Atalia, ela fica doida, mais doida do que já era. Ela fica doida quando ela vê que a descendência dela é toda morta. Foram todos mortos, desarraigados. Só que aí a Jeoseba, ela vai pegar um menino que é filho de Acasias. Acasias era maligno, tanto quanto a mãe dele. Ele era maligno, tanto quanto o pai dele. E ela vai pegar um menininho pequeno, uma criança ali de 1 aninho, chamado Joás, e ela vai guardar, ela vai esconder. A Bíblia fala que ela vai furtar aquele menino e ela vai esconder dentro das paredes do templo, na antecâmara. Tinha uma passagem ali, ela vai guardar esse menino ali dentro. Bem, nós vamos falar desse menino mais pra frente. O fato é, Deus nos chamou para ser santos. Isso incluiria a descendência de Davi? E eles andaram todos errados. Quantas adolescentes hoje, meninas bonitas, meninas jovens, namorando homens marginalizados, namorando homens violentos, namorando traficantes. Quantas pessoas hoje que Deus te chamou para prosperar e você se relacionando com agiotas, pedindo dinheiro para agiotas. Bem, Deus te chamou para a santidade e ser santo é andar nos caminhos do Senhor, e andar nos caminhos do Senhor é andar também com aqueles que servem ao Senhor.
Deus não te chamou para viver uma vida miserável, uma vida se envolvendo com marginais. Veja, uma coisa é ministrar a palavra de Deus para os perdidos. Outra coisa é fazer questão de andar com os perdidos. Deus não te chamou para isso. Lição número 5 sobre Jeoseba. Continue a sua caminhada apesar das perdas. Bem, ela tinha a opção de chorar, ela tinha a opção de se descabelar. Por quê? Porque a maligna Atalia, ela quer o trono. Veja, o marido dela, para se consolidar no trono, Jeorão, ele manda matar todos os irmãos ali para ele não ter concorrência. E aí depois é a vez dela. Como o filho dela, Acasias, foi morto por Jeú, ela vai mandar exterminar toda a linhagem do rei Davi. Só que tem um menino chamado Joás, de 1 aninho, e Jeoseba, filha do rei Jeorão, ela vai pegar este menino e ela vai esconder este menino dentro das paredes do templo. Porque ele é linhagem de Davi, só sobrou ele e Deus tem promessas. Bom, e eu falei no primeiro vídeo que o nome dela é Deus é juramento. Então aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Deus é fiel para cumprir. O homem não é fiel, mas Deus é. Enfim, só que veja, a Jeoseba, ela perdeu ali a sobrinhada toda, os meninos todos que poderiam ser descendentes ali de Davi, foram exterminados. Ela tinha a opção de chorar o luto deles. Ela tinha a opção, e é uma opção legítima. Ela estava no direito dela de sofrer o luto daqueles que foram exterminados. Mas ela pensa, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu chorar, se eu ficar desestruturada agora, nada vai resolver, tudo pode estar perdido. Então ela vê que esse menininho tá vivo, de 1 aninho, Joás. A Bíblia usa exatamente o termo furto. Ela furta aquele garoto no meio ali daquela matança toda e ela vai guardar esse menino dentro das paredes do templo. Provavelmente havia uma passagem secreta, uma anticâmara, e ela vai guardar esse menino dentro das paredes do templo. Ela vai guardar ele ali por 6 anos, ele vai ser guardado por 6 anos. E o que eu quero focar aqui é, você tem tido perdas? Você perdeu algo muito importante? Você perdeu alguém e a tua caminhada está difícil? O Senhor fala para você hoje, continua. Continua, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você tem perda, mas continua, porque eu ainda tenho promessas na sua linhagem, eu ainda tenho promessas na sua vida. O Espírito Santo é poderoso para te dar graça, para você continuar caminhando. 6ª lição sobre Jeoseba. Tem gente que tem tudo para dar certo, mas ainda assim escolhe o caminho do erro. Você vai se recordar em alguns vídeos anteriores que eu falo de moças que escolhem namorar rapazes marginais. Lembra disso? Bem, agora eu quero falar de Jeorão. Jeorão tinha tudo para ser um homem decente. Ele é linhagem de Davi. A linhagem de Davi, ela foi escolhida para se perpetuar no trono. Ah, mas ele casou com uma mulher ruim, uma mulher maligna chamada Atalia. Bom, vamos lá. Não é porque ele casou com uma mulher ruim por causa de um acordo político que ele tem que ser maligno que nem ela. Ele foi na mesma proporção que ela. Bom, eu costumo falar que os casais eles ficam iguais mais cedo ou mais tarde. Mas enfim, entrando nesse contexto aqui de você não se contaminar, eu posso falar para você de Daniel. Daniel foi levado jovem ali para ser eunuco na Babilônia, escravo na Babilônia. Ele está num contexto ímpio, ele está num contexto pervertido, ele está num contexto de feitiçaria. E ainda assim, Daniel, ele escolhe não se contaminar. Você faz o ambiente que você está. De repente você mora numa casa ou um quintal, enfim, onde todo mundo ali é perdido, todo mundo ali é ímpio, mas você é servo do Deus Altíssimo. E aí? Você vai manter a sua postura de servo? Você vai se manter obedecendo a Deus? O livro de Deuteronômio, capítulo 28, vai falar assim: eis que eu coloco hoje diante de ti a bênção e a maldição. Tem os 2 caminhos. Qual você quer escolher? Qual você quer seguir? E aí vai falar, se você seguir esse, bênçãos virão sobre ti, o caminho da bênção. Mas se você escolher o caminho da desobediência, maldições virão sobre ti. E quando você lê Deuteronômio 28, a quantidade de maldições é maior, assim, em descrição, do que de bênção.
Então o Jeorão, ele tinha tudo para dar certo na vida. Ele tinha tudo para ser uma pessoa abençoada, a linhagem de Davi, do adorador Davi. Mas ele escolhe ser maligno. Bom, agora a gente pode falar da Jeozeba. Jeozeba era filha dele. Nós não encontramos em lugar nenhum, falando nem na Bíblia, nem em livros de tradição, se a Jeozeba era filha de Atalia. Nós não sabemos isso. Alguns historiadores acreditam que ele era filha de alguma concubina, de uma outra esposa, enfim, mas não a filha da Atalia. De qualquer maneira, ela vê um exemplo dentro de casa de um pai maligno, de uma madrasta maligna, né? Talvez uma madrasta maligna. Mas ela escolhe ser uma mulher decente. Ela escolhe ser uma mulher correta. O que você tem feito com as oportunidades que Deus está te dando? Você tem escolhido o caminho da bênção ou da maldição? 7ª lição sobre Jeozeba, e esse vídeo é uma lição dupla. Primeira coisa, Satanás, ele quer tirar os seus filhos de viver a promessa de Deus. Segunda coisa, Satanás, ele quer os púlpitos das igrejas para pregar heresia. Você vai ver lá em 2 Crônicas 22, no versículo 10, que quando Atalia descobre que o filho dela é morto, ela vai tentar exterminar toda a linhagem de Davi. É nessa situação que entra Jeozeba, furta um menino ali dentre os filhos do rei, Joás, um menino, um bebê de 1 aninho, e ela vai guardar, ela vai esconder este menino. Satanás, ele quer que os seus filhos não vivam a promessa de Deus. Havia uma promessa que o trono de Davi seria perpétuo. Havia uma promessa que sempre haveria uma descendência de Davi para se assentar no trono. E assim também há uma promessa sobre a sua descendência. Sabe aquele filho que tem uma promessa de ser um grande pregador da palavra, mas hoje está nas drogas? Sabe aquela filha que o Senhor já falou para você, tua filha vai ser uma missionária, vai pregar o meu nome, vai pregar a minha palavra, mas está na prostituição? Pois é, Satanás, ele vai fazer de tudo para tirar os teus filhos de viver a promessa. Bem, a segunda lição, ele quer os púlpitos das igrejas, ele quer para pregar heresias, ele quer encher os púlpitos de falsos profetas. Aí, ao invés das pessoas buscarem a palavra de Deus, elas vão atrás de profetada. Sabe o profeta do Pix? Sabe o profeta que revela CPF, RG, quanto você calça? Pois bem, as pessoas estão deixando de ouvir a palavra para buscar adivinhos. Sabe aquele pastor do coach que ele não confronta você? Ele não vai falar contra a tua vida, mas ele vai te trazer uma palavra, você é forte, você é poderoso. E aí, ele não traz uma palavra de correção. Ele não fala que se você não abandonar o pecado, você vai para o inferno. Sabe aquele pastor que ele vai trazer para você apenas uma palavra para mexer com o seu psicológico? A psicologia, ela tem um papel muito fundamental na nossa vida, é verdade, mas ela não substitui a palavra de Deus. Satanás, sutilmente, ele vai querendo tirar a Bíblia, ele vai querendo tirar a palavra de Deus para colocar outras coisas. E aí o foco se torna você e não Deus Todo-Poderoso. Que essas duas lições, elas venham ser gravadas no teu coração para te trazerem transformação de vida. 8ª lição sobre Jeozeba. Ela vê o perigo e ela não fica parada. Bem, a Atalia, como você já sabe, eu falei em vários vídeos, a Atalia, ela vai mandar exterminar toda a descendência, todos os meninos ali que eram descendência do rei Davi, que poderiam se assentar no trono, os filhos do rei, ela vai mandar exterminar todos. E é a Jeozeba, mulher de Joiada, veja, o marido dela era sacerdote, e ela era filha do rei Jorão. Quando ela vê essa situação, ela fala, eu não posso ficar parada, eu preciso fazer alguma coisa, tem promessa de Deus sobre a linhagem do rei Davi. Essa doida dessa Atalia tá matando todos os meninos. Ela vai lá, ela furta um garoto entre os filhos do rei para esconder esse garoto. Esse garoto é Joás. Ela tá vendo a matança comer solta ali e ela não fica parada. Por que é que nós ficamos parados muitas vezes em situações que estão acontecendo na nossa vida e a gente empurra para debaixo do tapete? Sabe quando você ignora uma situação esperando que ela se resolva sozinha? Você já viu pessoas que estão, de repente, descobrem uma enfermidade e essas pessoas, elas ignoram. Não, eu vou só orar e essa enfermidade vai desaparecer. Mas não vai no médico, não faz a sua parte. O Senhor, ele delega autoridades na terra. E os médicos são autoridades, sim, delegadas por Deus. Se você descobriu algo, talvez seja aquele momento de você se cuidar, vai no médico, descobre o que está acontecendo. Ignorar não vai resolver. Vou te dar um outro exemplo.
o rei Davi, ele ignorou o filho dele, Absalão. E nós sabemos, não sei se você sabe, mas o rei Davi não foi um bom pai. E ele meio que dá uma ignorada nos filhos, ele tem outras preocupações. Ele vai ignorar Absalão e vai ignorar Absalão, até que Absalão vai se revoltar contra o reinado do próprio pai, vai tentar matar o próprio pai, porque ele vai usurpar o trono do pai, e aí tem uma batalha terrível e o filho dele é morto por Joabe. E quando é morto, e quando chega a notícia para o rei Davi, ele fala: Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera ter morrido por ti, agora não adianta mais. Sabe? Vamos um terceiro exemplo. Sabe aquela pessoa que ignorou fulano, ignorou, brigaram, ignorou, e aí a pessoa morre. Aí esse outro que ignorou chora, se descabela, leva flores e não sei o que. Agora não adianta mais. Porque é que nós ignoramos o perigo. Às vezes tem coisas acontecendo entre os nossos filhos, entre parentes, cônjuges, e nós estamos ignorando, achando que não, se eu ignorar as coisas vão se resolver. Não vão. Faça como Jeoseba, ela percebeu o perigo e agiu. Deus fala para você hoje, tem algum perigo à sua volta? Age, não fique parado. Nona lição sobre Jeoseba, e mais uma vez uma lição dupla. Primeira lição. Não canse a Deus sendo omisso e procrastinador. Se tem uma coisa que o Jeoseba não foi nem omissa nem procrastinadora. Ela tá vendo a situação acontecer algo terrível ali entre os filhos do rei e ela não vai ficar parada. Ela não vai fingir que não é com ela. Ela poderia falar, mas não é filho meu mesmo, então não. Ela vai furtar um menino dentre os filhos do rei para esconder esse menino da matança. Ela não é omissa. Ela não fala, não é comigo, não é problema meu. Não, ela toma uma atitude. Segunda coisa, ela não procrastina. Ela não empurra para frente. Ela não espera os outros resolverem por ela. Será que você tem deixado os outros resolver as coisas por você? Será que você tem fingido que algo não é com você, sendo que às vezes um problema chega até o teu conhecimento, porque Deus está esperando que você tome uma atitude? Segunda lição. Ela vai guardar o menino dentro das portas ali, das paredes do templo. Uma coisa é criar um filho dentro da igreja. Outra coisa é admoestar ele nos caminhos do Senhor. Mais pra frente, lá no final do vídeo, vai fazer um pouco mais sentido pra vocês isso que eu tô falando, porque nós vamos ver que o menino Joás, ele vai crescer e ele não vai ser tão grato assim. Enfim, quantas famílias hoje criaram seus filhos ali, desde pequeno, na casa do Senhor, ouvindo a palavra, né? Porém, esses filhos ficaram adolescentes, se desviaram completamente, alguns viraram até ateus, não querem mais saber de Deus, foram para o mundo. Eu costumo dizer que quando você vai para a igreja, uma coisa é você estar no templo, outra coisa é você estar lá para cultuar. Tem pais e mães que não ensinam os seus filhos a cultuarem ao Senhor. Então eles crescem com aquela mentalidade religiosa. Então, assim, eu não vejo a hora de eu tiver 18 anos e não preciso mais vir aqui com meu pai e com a minha mãe. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não seja omisso. Não seja procrastinador. E admoeste os teus filhos no caminho do Senhor. Eu ouvi algo muito interessante esses dias. Tem crente que é transgênico. Você sabe o que é algo transgênico, né? Uma fruta, quando ela é transgênica, ela não tem semente. Tem crente transgênico. Ele recebe a palavra, mas ele não tem semente para semear. Ele não semeia na vida de ninguém. Ele não fala de Deus para ninguém. Ele não fala de Deus. Ele não admoesta nem na sua própria casa. Será que você é um crente transgênico? 10ª lição sobre Jeoseba. Alianças corretas vão te ajudar a viver o propósito. No 7º ano que o menino Joás está guardado ali nas paredes do templo, no 7º ano, Joiada, que é o sacerdote, ele vai se animar. E aí ele vai chamar os guardas, os capitães da guarda. E vai dar ordem para esses capitães. Ele vai se aliar ali com aqueles capitães e vai dar ordem para eles. Olha, vocês ficam na porta tal, vocês ficam na porta tal e vocês fiquem armados. Perceba, as armas, e vai falar que essas armas pertenciam ao rei Davi e elas estavam dentro do templo. As tuas armas, elas não são carnais,
elas são espirituais. As nossas milícias não são carnais. E o Senhor, ele tem uma armadura para nós. Você vai ler lá em Efésios capítulo 6. E essa armadura, essas armas estão dentro do templo. Não é fora da presença do Senhor que você vai ser revestido. Somente na presença do Senhor você será revestido. E ele vai dar ordem para esses homens, olha, eu vou estar com o rei. E vocês cuidem, porque se entrar algum invasor, se entrar alguém para furar as fileiras, que sejam mortos. E aí ele vai pegar esse menino Joás, vai colocar a coroa na cabeça dele e ele vai coroar Joás, o menino de 8 anos, a rei. Agora, quem que estava reinando nessa época? Satanás, através de Atalia. Deus tem propósitos para cumprir na tua vida, mesmo que se aparentemente parece que Satanás está reinando, mesmo que parece que ele está ganhando. Agora veja, Joiada, ele vai fazer as alianças corretas, ele vai chamar ali homens de confiança, ele vai chamar os capitães de confiança. Você precisa fazer as alianças corretas para que você viva o propósito de Deus. Percebe o contraponto aí entre Joiada, que fez alianças corretas, e Jeorão, o pai de Joseba, que fez as alianças incorretas? A própria Joseba fez a aliança correta ao se casar com um homem íntegro. Joiada era um homem correto, um homem íntegro. Ele conhecia a lei do Senhor. E veja, ele não se aparta da lei do Senhor. Quando ele vai colocar a coroa na cabeça do garoto, ele vai ler o livro do testemunho. Ele vai ler a palavra de Deus. Não faça alianças fora da palavra de Deus. Não ande desarmado. As suas armas, elas estão na presença do Senhor. Leia lá Efésios 6. Lição número 11 sobre Jeozeba. E nós estamos chegando quase ao final. Só falta mais um vídeo além desse. Não se aparte dos santos. Você já sabe, você assistiu os outros provavelmente, já sabe que Jeozeba, ela vai furtar um garoto ali entre os filhos do rei. Ela vai esconder esse menino, Joás, dentro das paredes do templo. No 7º ano, Joiada vai pegar esse rapaz, esse menino, essa criança, e vai ali convocar os capitães da guarda, os levitas, as cabeças ali das casas de Israel, e vai convocar para que esse menino seja coroado rei, ok? Esse menino vai ser coroado e a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele reina 40 anos e que ele faz o que é reto, o que é direito, o que é louvável aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. É isso mesmo. Ele não segue os preceitos do Senhor enquanto ele está vivo, não. Ele segue enquanto o sacerdote está vivo. Ou seja, Joiada morre e ele descamba, ele desanda. Começa a fazer tudo ao contrário, começa a cair em pecado, começa a cair em desobediência, em ingratidão. Nós vamos falar isso no último vídeo, ele cai em ingratidão. Só um parêntese aqui, nós precisamos valorizar as pessoas que estão apostando em nós, que nos valorizam. Ele não valorizou Joiada em nada, começa a fazer tudo errado. Eu não sei se você sabe, ou se você já viveu experiências assim, mas quando você é cristão e você decide se apartar dos santos, não andar mais com os crentes, a sua vida pode ir à bancarrota sem nem você perceber. Você fica vulnerável. Sabe aquela história do carvão ali, o carvão que está aceso, se você tira ele ali da brasa, do fogo, ele vai se apagando? Assim somos nós. Nós precisamos andar com as pessoas que professam a mesma fé que nós, que têm a mesma visão. É fácil? Obviamente que não. Se fosse fácil, Salomão não ia registrar no livro de Provérbios que nós somos ferro com ferro que se afia. Os relacionamentos são difíceis, em todos os ambientes. Se você não quer ter problemas na vida, se você quer facilidade, não se relacione com ninguém. Porque enquanto você se relacionar, vai ter isso. As pessoas, elas estão tendo o caráter trabalhado e você também vai ter o seu caráter trabalhado. Então a lição que eu tenho para você nesse vídeo é: não se aparte dos santos, não se aparte das pessoas que têm a mesma visão que você, que têm a mesma fé que você. Você vai ver que isso vai te ajudar na caminhada com Cristo. Lição número 12 sobre Jeozeba, e essa é a última lição. Deus sabe todas as coisas. Bem, você já sabe, eu falei em vídeos anteriores, que o rei Joás, ele vai ser fiel aos princípios divinos, ele vai fazer as coisas que são corretas aos olhos de Deus, enquanto o Joiada, o sacerdote, está vivo. Ele vai até ter boa vontade, vai coletar ofertas para reformar o templo, mas Joiada, ele fica velho e ele morre.
E quando ele morre, ele é enterrado com honrarias. Ele é enterrado na cidade de Davi, junto ali da tumba dos reis. Ele é honrado até na morte dele. E a Bíblia vai falar que é por causa de todas as beneficências que ele fez na casa de Deus. Bem, só que quando ele morre, Joás, ele vai fazer tudo errado, ele vai se desviar dos caminhos do Senhor, e aquele povo vai começar a voltar com a idolatria, vai começar a voltar com os postes ídolos, e aí o Senhor, o Espírito Santo, toma Zacarias. Zacarias é quem? Filho do sacerdote Joiada. Toma esse homem, e esse homem se levanta para falar com ousadia: vocês estão corrompendo os mandados do Senhor. Por que vocês estão transgredindo? Assim vocês não prosperarão. Aí sabe o que acontece? Eles se reúnem ali, eles vão conspirar contra Zacarias e vão matar Zacarias ali dentro do templo, o filho do sacerdote Joiada. Bem, se existe algo maior do que a ingratidão, porque Joás, ele foi o ápice da ingratidão. Ele não se lembra do quanto o pai desse rapaz, do Zacarias, ajudou ele. Ele esquece tudo que fez para ele. E ele mata o filho do sacerdote, Zacarias. Só que eu quero que você preste atenção no significado do nome Joiada. O nome dele significa Deus sabe. Deus vê. Deus tem conhecimento. Sabe aquelas situações que às vezes nós tomamos e achamos que ninguém tá vendo? Você toma uma decisão na escola, o teu professor não vê, os teus pais não vê, tá tudo certo. Você toma algumas situações no casamento, ninguém viu, tá tudo indo bem. Você toma alguma situação de repente no trabalho, ninguém viu, Deus sabe. Deus vê todas as coisas. Em Números vai dizer o seguinte: um dia o teu pecado te achará. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós não pensamos muito bem, só que existe algo que é característico de Deus: onipotência, onipresença, onisciência. Deus está em todos os lugares. Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Quem você é quando ninguém está te vendo?